Como que eu faço para evitar uma situação de flare-up em pré-molar inferior? Recebi essa pergunta, né, de um colega que teve alguns episódios, especialmente com esse grupo dental, e a minha orientação vai ser no sentido, né, que você tome 3 cuidados que valem para pré-molar inferior, superior, vale para qualquer grupo dental, tá? E que são, tá ali entre as principais causas realmente de flare-up. Então a primeira delas, sem sombra de dúvidas, é preparo no sentido coroápice. Então, antes de você pensar, vamos pensar o seguinte, onde que está a maior parte da contaminação? Né? A gente tem túbulos dentinários contaminados, vamos pensar numa situação de necrose, independente de ter lesão ou não ter lesão, uma situação de necrose pulpar, você tem uma infecção endodôntica intracanal, certo? Você tem bactérias invadindo os túbulos dentinários, além de bactérias ali na luz de canal. E essas bactérias, vamos pensar o seguinte, elas estão em maior quantidade em que região? Terço cervical, médio ou apical? Em terço cervical e terço médio, certo? Depois em terço apical. Então, numa dessa, se você parar para pensar, né, onde que está o principal grosso de contaminação que eu tenho que eliminar, é em terço cervical e médio. Depois só que eu vou tocar com o instrumento, que eu vou descer, que eu vou xeretar em terço apical. E eu faço isso no preparo coroápice. Então eu limpo, eu descontamino através do uso da minha substância química auxiliar, dos meus instrumentos. E aí fica a segunda dica, já que é o quê? Também do meu protocolo de irrigação. Aquela parte que a gente vai lavar o canal literalmente entre as trocas de lima. Esse é o segundo ponto, a segunda dica. Porque se você peca no protocolo de irrigação, se você literalmente está lavando pouco, o que você não está lavando para essa contaminação sair, ela só tem uma outra opção, um outro caminho, que é ser extruída pela região de forame. E o flare-up, ele surge, né, na verdade, na maioria massiva dos casos, pelo quê? Pela uma extrusão excessiva de debris. Vamos pensar, a gente tem aquela equação, né? O número de micro-organismos, ou seja, a carga microbiana, vezes a virulência, ou seja, o quanto essas bactérias são agressivas, né, independente não sozinhas, mas naquele conjunto que elas estão ali, dividido pela defesa do hospedeiro. Então é claro, a gente tem uma parte influenciada pela defesa do organismo da pessoa. No entanto, a maior parte, e é a parte que a gente pode atuar, que está nas nossas mãos, é o quê? Carga microbiana, é a quantidade de bactéria, o quão elas são agressivas ou não naquela composição que elas estão ali. Então, se você extruir, né, que é algo que você pode evitar, você vai ocasionar ou não, né? Tá mais perto de ocasionar ou não esse flare-up. Então essas duas primeiras dicas, tanto preparo coroápice quanto lavar bem os canais, nesse momento aí, entre trocas de instrumentos, são os principais pontos. E o terceiro ponto é o que você coloca dentro do canal. Especialmente isso é válido na parte que você não terminou, às vezes, um preparo e você vai colocar uma medicação intracanal. Duas situações. Eu falo, essa última dica, ela vem assim com uma ramificação. Se você terminou todo o preparo, você descontaminou, fez odontometria, usou o shape final ali na lima, você tá com o canal pronto, era só obturar, às vezes a gente pensa, poxa, vou colocar uma medicação intracanal e vou, às vezes, extruir. Nossa, eu extruí essa medicação intracanal, né, vou jogar, especialmente quando a pessoa pensa em hidróxido de cálcio, vou jogar esse hidróxido de cálcio aqui, além do forame, para matar o que tem ali também na região periapical. Lê do engano, tá? Essa extrusão da própria medicação intracanal, ela pode por si só levar a um quadro de flare-up, porque essa medicação, se você está usando a medicação aí à base de hidróxido de cálcio, outras também que a base de hidróxido de cálcio ela vai ter uma ação cáustica, vai causar uma necrose tecidual ali num contato direto. Se você está usando uma outra medicação intracanal que também tem toxicidade, é óbvio que você não vai querer que essa medicação seja extravasada. E com a medicação intracanal, né, essa outra ramificação seria o quê? Se você não acabou de instrumentar todo o conduto, a ideia pode ser a mesma. Fala, pô, vou jogar a medicação intracanal ali, especialmente porque não instrumentei o terço apical. Só atendi o paciente de urgência, então vou jogar a medicação para matar a bactéria. Lê do engano de novo. Porque o que vai acontecer? Você vai extruir, além da medicação intracanal, você vai extruir tudo que estava ali. Pensa só, a medicação intracanal vai funcionar como um êmbolo. Ela vai extruir tudo que estava ali e todo aquele terço apical que não foi instrumentado, que tem de bactéria, ela vai jogar para onde? Região periapical. O que vai acontecer? Paciente com flare-up, certo? Então, são esses 3 pontos. Preparo coroápice, solução irrigadora entre as trocas de instrumento, vai por mim, independente se você usa clorexidina ou hipoclorito, como substância química auxiliar entre as trocas de instrumento,
faz um favor para você, para o seu paciente, usa 5 ml de soro fisiológico a cada troca de instrumento, certo? E, por último, cuidado com relação à medicação intracanal. E se eu posso deixar uma sugestão, se você faz preparo com clorexidina 2% gel, deixa a própria clorexidina com medicação intracanal, porque ela não forma uma barreira física, então se tiver alguma movimentação de fluidos, especialmente se a gente está atendendo um caso de abscesso, né, e ela permite essa movimentação de fluidos, por ela ser a medicação ali é formato gel, então você não vai ter preocupação de formar uma rolha dentro de um canal que eventualmente tem essa pequena movimentação e pode causar uma dor depois muito aguda no seu paciente, tá ok? Encaminhe esse vídeo para os seus amigos, deixe seu comentário aqui pra gente, se você já encarou esse tipo de situação, já passou por caso de flare-up, como que foi, como que você saiu dessa e como que é difícil a gente encarar essa saia justa com o paciente, tá certo? Grande abraço, um grande beijo, a gente se vê na próxima.